Vamos, nação rubro-negra, ver como nosso Flamengo saiu da falência. Um time que não ganhava títulos, sem crédito na praça, todos zombavam de nós. E hoje nos tornamos um dos times mais vitoriosos e milionários do mundo. Mas antes, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e comente aí o que achou de nosso conteúdo, que ajuda muito em nosso crescimento. Todos os créditos para o Sport TV. Chega de papo e vamos para o que interessa, nação. Vergonha do Flamengo? Eu acho que todo rubro-negro passou por essa situação. A gente nem sabia o tamanho do problema que a gente ia encontrar. O Flamengo, infelizmente, durante muito tempo andou muito mais nas páginas criminais do que nas páginas esportivas. O ídolo Júlio César é agredido. Política não é um lance legal no Flamengo. Acho que todo mundo amava o Flamengo e ama, mas não tinha competência para fazer isso. O clube não cumpria nenhuma obrigação. O clube devia à justiça trabalhista, o clube devia impostos. Todas as receitas eram glosadas. Você tinha um processo de asfixia financeira do clube. O dinheiro acabou. Acabou. Irregularidades estarrecedoras, gravíssimas com relação à administração do clube. E que eu chamo de denúncia grave. Eu sabia que tinha um grupo de traidores ao Flamengo. Edmundo Santos Silva se tornou o primeiro presidente da história do Flamengo a ter o mandato cassado. O Flamengo dá mais um vexame. Pessoas que trabalham hoje no Flamengo sempre falou, né, que a situação do Flamengo na época antiga era muito difícil. Jogadores saindo, né, ao invés de carrinho, saindo num carrinho ali meio de obra. Aqui tem que aguentar a pressão o tempo todo, porque a pressão aqui são nas derrotas e nas vitórias. O acordo com ele é que ele eventualmente iria participar das reuniões e tudo. Mas que existia um grupo de pessoas ali que foram as pessoas que alçaram ele ao poder, tá certo? E que essas pessoas é que iriam administrar o clube. Cruzamento pro Hernani, dominou, bateu! Você provavelmente se lembra de uma entrevista que você deu para um blog e chamou o Bandeira de burro com iniciativa. Você se arrepende de ter dito isso? Não, eu não me arrependo. Ele se exasperou e aí disse que eu vou lançar uma chapa para ganhar desses escrotos. E agora vocês estão querendo que eu desista porque para agradar a uma pessoa que me ofendeu, pediu desculpas e agora está querendo reverter tudo. Landim foi eleito com 1.879 votos. Um incêndio matou 10 jovens e deixou 3 feridos no centro de treinamento do Flamengo. Eu senti uma morte de perto, né? A gente morre junto. O Landim foi o cara que materializou a evolução econômica e financeira associada a ganhos esportivos. Para comemorar o centenário do Flamengo, que este ano comemora 100 anos, o time resolveu ficar sem defesa, sem meio-campo, sem ataque, sem título e sem vitória. Um timezinho sem vergonha. Estou envergonhado e peço desculpa a toda a nação rubro-negra, né, todas as pessoas que estiveram no Maracanã e que acompanharam pelo rádio a vergonha que nós fizemos aí. Só isso que eu tenho a colocar. Às 4h30 da tarde de sexta-feira, o estádio da Gávea se transforma num campo de guerra. 50 integrantes de uma torcida organizada dentro do gramado disparam morteiros contra os jogadores.
Flamengo era um pouco reflexo do que acontecia no futebol brasileiro. O Flamengo não era uma exceção dentro dos grandes clubes, de administrações caóticas, de corrupção, de falta de responsabilidade fiscal e financeira com o dinheiro do clube, né? Uma auditoria que foi feita dentro do Flamengo, a pedido do Flamengo, e que demonstra irregularidades estarrecedoras, gravíssimas com relação à administração do clube. Não adianta fazer cara feia, rubro-negro. Eram dois. Sandro e Elvis. Maior conquista da história do Santo André. Primeira Copa do Brasil, primeira vez na Libertadores. Bem, eu acho que nós todos, né, que fomos criados dentro do clube, quer dizer, cada vez que a gente via alguma situação como essa, naturalmente aquilo ali era como se fosse uma punhalada nas nossas costas, né? Bota a cara aí, filha da puta. Lanterna do campeonato, o Flamengo está sem técnico. Não é preciso palavras para descrever o clima na Gávea. Foi um Flamengo que até ganhou em alguns momentos, mas ele nunca conseguiu se tornar sustentável. Depois dessa geração de ouro aí, de 81, que foi até 83, mais ou menos, né, quando o Zico vai embora para a Udinese, né, o Flamengo teve alguns momentos muito bons, né, como o Tetra em 87, como o Penta em 92, né, mas sofremos muito também. O que me fazia sofrer mais ainda era ver pelo noticiário que eu acompanhava, o Flamengo era muito mal administrado. Quando eu entrei no Flamengo, voltei ao Flamengo, nós estávamos em estado de insolvência e não tinha talão de cheque. O que está acontecendo aqui no Flamengo é exatamente o seguinte: acabou o dinheiro. Chegamos no Flamengo e encontramos o clube numa situação muito delicada. Eram mais de 3 meses de salários atrasados por 600 funcionários do Flamengo e também para o futebol. Eu acho que nós estamos falando muito, jogando pouco. Eu acho que esse time tem que ter um pouco mais de vergonha na cara, tem que ter um pouco mais de dignidade e respeito ao torcedor. Você via jogos no Maracanã com 80, 90 mil pessoas, o Flamengo sempre com um público consumidor muito ativo. E você via assim, como esse time vive endividado. O reforço mais badalado é Júnior Baiano, que não disputa uma partida há 1 ano e 2 meses. Walter Minhoca, Diego Silva e Léo Medeiros foram campeões mineiros ano passado. Mas quem é quem? E como jogam? Um clube de futebol, se você ouvir todo mundo, você vai contratar jogador todo dia. Parecia um time de sítio treinando assim. Faltava muita coisa, treinos assim com grades abertas, as pessoas dando pitaco, torcedor xingando, torcedor falando. Era uma várzea. Só faltava ter o pagode e a cerveja ali do lado, sabe? O Flamengo era isso. O Flamengo fazia exatamente isso. Só que o Flamengo tem uma potência tão gigantesca de torcida, de poderio de lotar o Maracanã quando chega, que era capaz de ganhar títulos até em circunstâncias anormais, como o título de 2009. Você demite o técnico, coloca o interino, o time engrena e é campeão brasileiro. 17 anos depois, o Flamengo é campeão brasileiro de futebol. Foi tudo sofrimento, né? É sempre assim. Nessa questão de rebaixamento, o Flamengo teve muito mais sorte que juízo, né? Assim, várias vezes o time teve, assim, com rebaixamento muito próximo de acontecer. A primeira vez que isso ficou muito latente mesmo, assim, foi em 2001, quando o Flamengo chega à última rodada do Campeonato Brasileiro precisando ganhar do Palmeiras para não ser rebaixado. Depois, em 2002, no ano seguinte também, conseguiu se salvar com algumas rodadinhas de antecedência. Depois, em 2004, a mesma coisa. 2005, a mesma coisa. Talvez fosse o ano em que todo mundo deu como o rebaixamento sendo algo certo. Precisava vencer muitos jogos nas rodadas finais. E aí o Joel Santana assumiu e tal, e conseguiu um milagre. O Flamengo nunca conseguiu ser gerido, né, como eu sempre disse, né, com a transparência da melhor empresa pública e com a eficiência da melhor empresa privada. O pagamento dos 3 meses de salários atrasados foi adiado. Parte da dívida será paga só na terça-feira da semana que vem. Era para ter pagado semana passada, isso adiou. É para pagar essa semana, isso está adiando. Acho que a gente tem que entender que a gente também está sendo cobrado pra caramba fora de campo. É uma situação difícil você tá trabalhando sem receber. Tá sem receber 4 meses, gente abanando
nota de R$1, se abonar na minha frente eu pego. Aquela frase do Vampeta ficou muito famosa, infelizmente. O Flamengo viu que estava sem condições de sobreviver, como vinha sobrevivendo nos anos anteriores, nos últimos 100 anos, e precisava mudar para sobreviver. Os caras sérios de outros mercados, mercado financeiro, do marketing, do mundo jurídico, esses caras eles nunca se aproximam do futebol, porque eles sabem que o futebol é sujo, é controverso, é muito midiático, é muito confuso. E de repente, vários caras muito grandes e muito importantes, e notadamente sérios, chegaram próximos do Flamengo e disseram: nós queremos participar. A gente se juntou mesmo foi em 2012. A gente via que o clube tinha um potencial enorme, mas era sempre muito mal gerido, muito mal administrado. E ali a gente montou um grupo, que nós chamamos na época de Chapa Azul. Era uma dificuldade muito grande, porque acho que a grande maioria das pessoas que estavam ali nem sócio era do Flamengo, nem sabia como é que funcionava isso aqui, como é que era o estatuto e tal. A gente queria só ajudar. Quem conhecia assim, o grande público, eu quero dizer, Rodolfo Landim, Eduardo Bandeira de Melo, o Valim, Vasconcelos, o BAP. Estava para me aposentar do BNDES, que foi quando surgiu o Flamengo na minha vida, né, como dirigente. Eu já tinha uma experiência, né, que me permitia conhecer praticamente todas as empresas do Brasil, né, desde pequenas empresas, né, até em grandes corporações e inclusive também o setor público, né, prefeituras, estados, empresas estatais. Pediram que eu fosse candidato a presidente do clube, eu falei que não podia. Quando convidaram, eu falei: olha, eu não posso, mas o Valinho eu acho que pode e tal. Só que por problemas aqui estatutários e tal, interpretações aqui de estatuto e tal, em função da situação que ele estava e que eu também estava, a gente foi impedido de poder participar, vamos dizer assim, na cabeça da chapa naquela época, né? O Valim tinha um período de ausência de sócio no Flamengo, ficou um período inadimplente e tal, e aquele período incapacitava ele de concorrer à presidência do clube, diferentemente do Bandeira. Não, porque o Bandeira era uma pessoa que eu convivia no BNDES, não era meu amigo, mas era uma pessoa que a gente convivia lá, era uma pessoa que tinha todas as condições para ser elegível. Falei pro BAP isso. E eu falei: Valim, ele vai aceitar ser uma rainha da Inglaterra da gente? Ele vai aceitar estar com a gente no processo, entender que somos 6 ou 7 pessoas que vamos comandar o clube, que ele vai ser um desses votos, mas que o voto dele não é prevalente sobre os demais? E aí me apresentam essa alternativa de ser o candidato a presidente caso se confirmasse a impossibilidade. E eu aceitei. A eleição do Bandeira tem 2 movimentos muito importantes. Ela tem um movimento dos caras que são os caras da capa da revista The Exame. A imprensa precisava deles para colocar na capa do jornal para ganhar credibilidade. E teve um segundo grupo que também foi bastante importante, que foi um grupo mais político, de pessoas com perfil de 30, 35 anos, pessoas que ainda não tinham uma vida financeira resolvida, então estavam trabalhando pra caramba. E essas pessoas, elas se organizaram num grupo político que na época ficou famoso como o Soflá. Eu me reúno com outros colegas que já eram sócios e a gente vai conversando, o amigo do amigo, trazendo sempre um sócio. Com quem que você conversa no Flamengo? Quem são os seus pontos de contato aqui dentro? Me fale dessas pessoas. E a gente ia tabulando esses nomes. Eles começaram a juntar essas pessoas, começaram a se organizar e começaram a, de certa forma, a se infiltrar na política do Flamengo. Muda, Mengão! Chega de sofrimento! Você está sentado na beira do vulcão. Você está sempre com a bunda quente. Aquilo ali não tem sábado, domingo, segunda. Sábado e domingo tem jogo. Segunda-feira você tem que pagar a conta. Então não tem descanso. É muito complicado, é muito complexo. A gestão anterior, a do Bandeira, da Patrícia Amorim, ela teve alguns acertos. Não dá para dizer que tudo era desgraça. Agora, era uma gestão que não tinha a menor credibilidade, porque não honrava os pagamentos de salários, as questões mais básicas. Era uma gestão que você não conseguia sequer saber o tamanho da dívida do clube, porque o balanço não era confiável. Olha,
Eu não queria ser candidata no primeiro momento. Eu até acho que não deveriam ter reeleição. Primeiro porque eu entendi a necessidade de vir um grupo mesmo forte e achava que o meu papel era fazer exatamente esse movimento contrário. Se eu não vier, eles não vão se juntar todos contra mim. E o jornal era o tempo todo assim, as colunas. Se não se juntarem, ela vai vencer. Confio nessas pessoas que estão hoje na chapa azul. Acredito que elas possam fazer um grande trabalho no Flamengo. Eu espero que coloque o futebol em primeiro lugar, porque a razão do Flamengo é o futebol. Construí uma história bacana, dei minha contribuição, missão cumprida, transição será tranquila porque eu sou uma pessoa com essa característica. Eu só posso anunciar isso quando as negociações estiverem concretizadas, tá? Não vamos voltar a erros do passado, a gente sai aqui anunciando o nome, pretendo fulano, pretendo cicrano, depois a coisa não se concretiza. A partir de agora nós vamos ser responsáveis e só vamos anunciar contratações, seja de treinadores, seja de jogadores, quando a coisa estiver efetivamente fechada. Logo que esse grupo vence a eleição, obviamente o Eduardo Bandeira de Mello passa a ser a figura central, porque ele era o presidente do clube, né? Hoje o Flamengo tem, eu diria, a justa fama de clube mal pagador, que desrespeita contratos sistematicamente, chega a ser irresponsável em relação ao seu papel de contribuinte. Meu discurso de posse no final de 2012, né, eu falo que o Flamengo tinha um déficit, né, tinha um passivo financeiro enorme, que a gente não sabia nem o tamanho. Quando nós conseguirmos uma forma de equacionar esse passivo, nós vamos cumprir fiel e pontualmente cada item do acordo. Nem que seja para isso a gente precise sacrificar alguns objetivos na área social e esportiva. Ele usou uma expressão que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: cada porta que a gente abre aqui dentro da Gávea caem uns 4 cadáveres. Então, para a gente era muito claro que a gente tinha que levantar dinheiro muito rapidamente, por um lado, e por outro, repactuar essas dívidas que o clube tinha. Era pagar dívidas, né? Eu acho que quando você tem dívida, lógico que você não dorme direito. E quem não recebe também não dorme direito, né? Mas a partir do momento que a gente senta na cadeira, a gente percebe que a encrenca era muito maior do que a gente imaginava. O Flamengo recebeu um tratamento num primeiro momento que era quase que um tratamento de choque. E isso foi proposto para o torcedor. O Flamengo, a partir de agora, pode ser que fique anos sem conquistar títulos, sem ter grandes jogadores, sem disputar grandes competições, grandes finais. Por quê? Porque vai precisar se reestruturar. Foi muito duro, foi muito difícil. Tivemos tomadas de decisões importantes, tivemos que abrir mão de jogadores importantes. Nenhuma contratação, nenhuma apresentação de reforços. O foco da direção rubro-negra é o pagamento dos salários atrasados. Espero que eles possam cumprir o que eles prometeram. O Wagner Love estava no Flamengo naquela época, mas ele estava emprestado do CSKA da Rússia. O Flamengo tinha a opção de comprar o Wagner Love para ficar no Flamengo e a direção do Bandeira tomou a decisão de não ficar com o Love. Nós recebemos uma proposta do CSKA que nós entendemos que era boa para as duas partes. O Flamengo ainda devia cerca de 16 milhões de reais ao clube russo. Valor que deveria ser quitado até 2014. No entanto, no acordo entre os clubes, o CSKA propôs esquecer a dívida e fez uma ótima proposta salarial a Wagner Love, que, dessa forma, não vai mais vestir a camisa do Flamengo. O problema do futebol como um todo é que a associação civil sem fins lucrativos, ela faz com que o dinheiro do futebol seja um dinheiro de ninguém. Então, o dirigente, ele entra, ele é compelido a gastar, tentando alcançar títulos. E isso porque ele ama o clube, é o que ele diz, mas também porque ele quer se consagrar. Então, o
Flamengo naquele momento era um clube que ainda não tinha toda essa máquina de fazer dinheiro. Então ele precisava passar por uma fase de baixar custo. Só que o torcedor não estava preparado para isso. Muitas vezes a gente foi incompreendido naquele primeiro momento pelo torcedor. Eu vou ter muito carinho pelo Flamengo sempre. Boa noite, valeu, obrigado. Falou, senhor. Valeu, abraço. Aí muita gente conhece a história, né, da saída do Wagner Love, da dispensa dos medalhões do esporte olímpico. 20 judocas e 8 ginastas, entre eles Diego e Daniele Hipólito e Jade Barbosa, por exemplo, estão sendo dispensados. Da interdição da piscina olímpica do clube, que proporcionava uma conta da SEDAI, que representava talvez como se fosse o nosso segundo jogador mais caro. Atitudes que no primeiro momento soam como antipáticas, né? Tudo isso era muito difícil, mas era necessário, isso tinha que ser feito. E a diretoria não abriu mão desse projeto, né? Porque era importante aqui naquele momento dar o remédio amargo e nós éramos executores. Futebol é título, é gol, é torcedores comemorando conquista. Eles sabiam que para o projeto dar certo, acontecer, precisava de alguma coisa dentro de campo. Os números não eram confiáveis, então a gente não podia analisar os números que eram publicados e traçar uma real estratégia sobre o que tinha que fazer. O objetivo desse trabalho que a gente está apresentando é um trabalho de tirar uma fotografia e identificar qual é o tamanho do problema que a gente tem. Então nós contratamos a UI, né? E a UI fez um levantamento exclusivo do tamanho do nosso passivo e que chegou no número de 750 milhões de reais. O estoque da dívida do Flamengo era 4 vezes o tamanho da nossa receita, do fluxo da nossa receita. Os primeiros meses se caracterizaram, né, pela busca incessante pela certidão negativa. Nós tivemos uma reunião na Procuradoria da Fazenda Nacional e aí eu cheguei com o Procurador-Geral e falei, olha, o senhor pode ficar tranquilo de que a partir de agora o senhor está lidando com pessoas sérias. Então, semana que vem vai entrar um dinheiro no Flamengo, do nosso contrato da Adidas, e esse dinheiro não vai nem esquentar no nosso caixa, vai vir todo para cá. Esse contrato foi negociado na gestão da presidente Patrícia Amorim, mas a Adidas definiu que esperaria o resultado das eleições para assinar o contrato. Era um bom contrato, né? E previa um pagamento de luvas logo na primeira semana do nosso mandato. Entraria um valor, se não me engano, 6 milhões de reais, alguma coisa assim, que era razoável logo na primeira semana. Compramos camisas. Estamos levando camisa. Cadê? Rafael, não para, né, Rafael? Pô, não tem como parar, impossível, loucura. Mas vende é o quê? Camisa oficial. O Flamengo está na lista dos 5 clubes principais da Adidas no mundo, junto com Real Madrid, Chelsea, Milan e Bayern Munique. A primeira decisão da diretoria do Bandeira foi a de direcionar o dinheiro da Adidas para pagar a dívida que o Flamengo tinha com o governo. Sem aquilo, a gente não ia conseguir rodar o clube. E a gente conseguiu, num prazo de 90 dias, resolver todas as certidões e isso deu previsibilidade para a gente saber aonde a gente tinha que cortar na carne. O Flamengo passou a ser administrado como uma empresa. Uma empresa que estava à beira da falência, que talvez se fosse uma empresa não existisse mais, mas a partir do momento que esse grupo assumiu o Flamengo passou a ter processos dentro do clube. Processos que fazem parte de qualquer empresa. A gente lembra quando a gente fez o planejamento estratégico, a gente estabeleceu princípios. E dentro desses princípios, era disciplina de capital, era o número 1. Tudo que não podia acontecer, a gente cair para a Série B. Porque as receitas iam ser muito menores, enfim, ia afetar bastante a nossa recuperação. Com 7 derrotas, 7 empates e 5 vitórias, o aproveitamento do Flamengo é de menos de 40% dos pontos. Rebaixamento, assunto proibido. O primeiro clube a ter caído, digamos assim, né, o 17º colocado no Campeonato Brasileiro, era o Fluminense. E o Flamengo estava logo ali, logo a seguir ali. E a Portuguesa foi acusada
de ter usado um jogador que estava irregular, que é o Everton. Ele estava suspenso, não poderia ter entrado em campo e no fim da partida ele jogou e a Portuguesa acabou perdendo os pontos, tirando o Fluminense do rebaixamento e a Portuguesa entrando no lugar do Fluminense na zona do rebaixamento. O Flamengo, de certa forma, perde pontos também por um julgamento do André Santos. O André Santos tinha recebido uma punição na Copa do Brasil, ele não poderia ter jogado o jogo do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Então o Flamengo acaba ficando atrás do Fluminense. Se a Portuguesa não perde os pontos, se não há o caso Everton, o Flamengo teria sido rebaixado pelo caso André Santos. Na frente do Pedro Botelho, Luiz Antônio, cruzamento pro Hernani, dominou, bateu! Quando ganha a Copa do Brasil no fim de 2013, há uma grande certeza da opinião pública e do torcedor de que o Flamengo finalmente tinha encontrado um rumo. Ninguém, 2 meses antes, imaginaria que o Flamengo seria campeão da Copa do Brasil, mas fomos, e foi extremamente importante para dar um gás na nossa torcida, né? Agora, se a gente não tivesse ganho, ia entrar menos dinheiro, com certeza, né? Aquela final no Maracanã, inclusive, nós praticamos um preço bem salgado, né? Pediram até minha prisão na época por causa disso, né? Mas era necessário, foi o que permitiu o Flamengo pagar o 13º salário. Premiações e bilheterias na reta final da competição renderam mais de 20 milhões de reais ao rubro-negro. Talvez se o Flamengo fracassasse 100% em 2013, talvez fosse difícil manter a austeridade que eles estavam implantando no clube. Em 2013 a gente não tinha esse campo de visão da onde a gente podia chegar, ainda que nós fôssemos ousados e otimistas, mas era muito assim, vendia-se o almoço para se pagar o jantar. Flamengo cada dia mais forte, para desespero dos nossos detratores, para os hipócritas, para os cretinos que não sabem o que falam. Deus perdoe vocês, porque o mundo é rubro-negro. Fui! Em 2014 eles conseguiram avançar um pouquinho em termos de investimento, tiveram a confiança de que o trabalho sendo assim, bem feito, com austeridade, poderia render frutos mais à frente e acabou em 2014 não sendo um ano tão bom, assim, o time ganhou o Campeonato Carioca, mas depois não fez boas campanhas, nem na Copa do Brasil, muito menos na Libertadores, fez um Brasileirão bem pobre, mas ali estava assim, a torcida estava entendendo o processo. Guerreiro colocou o Corinthians pelo Flamengo, amigo. Contrato de 3 anos, hein? Foi o primeiro sinal de que realmente o doente estava melhorando. Que o doente tinha saído do coma, digamos assim. Eu tenho certeza que o time vai melhorar. Eu espero dar meu melhor. Guerreiro veio para o Flamengo em 2015. E todos os investimentos que o Flamengo fez foram cuidadosamente planilhados, né? Eu lembro que quando o Flamengo contratou o Guerreiro, alguns jornalistas, de maneira assim, talvez irrefletida, disseram, tá vendo como essa coisa de austeridade acabou? Claro que eles não vão conseguir pagar o Guerreiro, o jogador mais caro do Brasil. Olha o toque do Guerreiro! E aí começou um ciclo virtuoso de resgate de credibilidade e de você combina uma coisa, você cumpre com o que você combinou, você vai ganhando credibilidade. Hoje, o programa de sócio-torcedor do Flamengo, do ponto de vista financeiro, já é uma das 3 principais fontes de renda do clube. Para um programa que tem 2 anos, eu acho que é absolutamente espetacular. Você melhorou o patrocínio, melhorou o relacionamento com a Adidas, a gente reforçou o sócio-torcedor, a gente fez alguns trabalhos importantes que conseguiram colocar o dinheiro naquela época. Eu gosto do BAP. Acho que o BAP tem uma visão moderna. Acho que o BAP não é um cara de futebol. Acho que o BAP cometeu erros. Eu tinha muito poder. Muito poder. Eu e o Valim tínhamos muito poder. Nós é que escolhemos todos os vice-presidentes. Tem gente que fala e tem gente que faz. O desafio que eu faço à nação é o seguinte: vocês vão ficar só chorando ou vocês vão agir? Do ponto de vista, assim, de gestão, estava indo tudo muito bem, mas houve um desentendimento que começou exatamente com ele, né, no início de 2015 e fez com que os grupos se separassem. Tem curto-circuito dos 2 lados, porque aí uma hora o cara vai querer ser o dono do clube. Em princípio,
eu tinha a intenção de não concorrer, de limitar o meu mandato em 3 anos. Mas quando chegou em outubro de 2014, ou seja, pouco mais de um ano antes da eleição de 2015, eu fui procurado pelo atual presidente do clube, o Rodolfo Landim, que era vice-presidente de planejamento. Ele me procurou e propôs, falou assim, Eduardo, eu queria dizer que eu andei conversando aqui com alguns vice-presidentes do clube, e todo mundo acha que a melhor solução para nós para as eleições do ano que vem é que você seja candidato à reeleição. Assim, esse episódio ele fala, mas eu não sei, o Landim nunca me contou isso. Em dezembro de 14, eu fui na sala do Bandeira, falei, Bandeira, olha só, se você quiser continuar, a gente já lança a sua candidatura para o ano que vem, para a sua reeleição, etc e tal, porque está tudo funcionando de acordo com o combinado. Ele chegou para mim e falava, eu tenho um problema com a minha esposa, ela tem um problema de saúde, eu fico muito tempo fora de casa por conta da presidência, eu preciso falar com ela, se ela disser que tudo bem, por mim tudo bem. Beleza. Nunca mais ele me voltou, nunca mais ele me ligou. No início de 2015, 3 episódios aconteceram em que a decisão do grupo foi uma e o Bandeira, como presidente, tomou uma decisão contrária ao que o grupo tinha decidido. Eu não sou um cara injusto, tá? Ele teve um papel importante lá na questão do Profut e de alguma maneira ele ajudou a que esse projeto Profut fosse aprovado, e isso beneficiou bastante os clubes e o Flamengo principalmente. E aí quando nós finalmente conseguimos aprovar a lei do Profut, isso foi eu diria, um marco fundamental na história da virada do jogo do Flamengo. Porque a dívida do clube, a principal parcela da dívida do clube, que era aquela dívida tributária proveniente de apropriação indébita, ela foi escalonada em 20 anos. Não teve nenhuma benesse, não teve nenhum perdão. Ele não tinha cumprido mais o combinado. O combinado tinha acabado, que é a maioria decide. Ninguém ia apoiá-lo depois dele ter quebrado o combinado. Não tinha como. O WhatsApp é uma ferramenta muito perigosa, porque o que você escreve, o que você fala, dependendo do momento, passa. O que você escreve, a pessoa está esquecendo, ela vai lá ler de novo, ela interpreta de uma maneira ou de outra. Aparentemente ele estava desconfortável com essa situação, ele provavelmente não gostava muito, mas não tinha em momento nenhum explicitado. Mas houve um problema, num grupo de WhatsApp do Conselho Diretor. O BAP não é um cara que vai ficar quieto, é um cara que gosta que as opiniões dele sejam ouvidas, ele é um cara que quer se fazer presente. Ele se exasperou e aí disse que eu vou lançar uma chapa para ganhar desses escrotos, se referindo a mim e ao Flávio William. O Luiz Eduardo Batista, o BAP, é um cara que é também brilhante, mas ele é o cara mais grosseiro. Eu entendo que naquele momento precipitou em mim a sensação de que a gente combinava algumas coisas e que ele fazia outra. O Bandeira se tornou o presidente e, às vezes, por ele ser o presidente, achou no direito de muitas vezes tomar decisão contrária àquilo que era resultado desse grupo tinha decidido. Então foi isso que eu acredito que possa ter criado todo esse problema e dessa divisão do grupo. E a gente entendia que é o seguinte, olha, o combinado desde o princípio era que seríamos nós decidindo. Então, quando eu começo a prevalecer sobre nós, eu pelo menos entendia que isso tinha que ser repactuado, né? E ele, naquela ocasião, entendia que é o seguinte, olha, eu sou o presidente do Flamengo, a caneta é minha. E aí, assim, já no último ano, muita gente dessa gestão saiu, porque entendia que houve uma traição do Bandeira, e muita gente ficou do lado do Bandeira. E aí, eu acho que os incomodados têm que se mudar, né? Eu entendi o seguinte, olha, eu não vou seguir trabalhando. E no dia seguinte, pediu demissão e aí começou a dar várias entrevistas falando coisas piores, inclusive. Eu tinha certeza que eles iam se dividir.
Tudo que eu sou como pessoa, tudo que eu aprendi de bom e ruim, eu aprendi no Flamengo. E esse grupo de empresários que chegou de uma forma muito truculenta, desrespeitando a história do clube, desrespeitando o passado, achando que né, de certa forma, eles fundaram o novo Flamengo e tem méritos na reformulação, sim, reconheço, mas o Flamengo tem 129 anos. Ele acho que é o retrato da arrogância, da intolerância, da empáfia, né, na administração do Flamengo. Você provavelmente se lembra de uma entrevista que você deu para um blog e chamou o Bandeira de burro com iniciativa. Você se arrepende de ter dito isso? Não, eu não me arrependo. Eu não me arrependo de ter dito no sentido lato sensu do que eu queria dizer. Se eu voltasse atrás no tempo, talvez eu tivesse usado uma terminologia mais leve, mas é que é aquela coisa da circunstância, entendeu? Democracia não é quando você concorda, é sobretudo quando você diverge. E a capacidade de divergir sem brigar. Se você não entender que democracia é sobretudo quando se diverge, vai romper. Eles achavam que iam ganhar com muita facilidade, que eles se acham superiores por alguma razão. É uma pessoa mediana que caiu no meio de um projeto de reestruturação do maior clube das Américas, com pessoas muito competentes, experientes. O primeiro ponto importante que a gente observou é a falta de ambição que a gente tinha dentro do Flamengo, né? E aí, nação? Estou de volta para agradecer a vocês e já estou no canal com a parte 2. Deixe seu comentário sobre como foi a primeira parte e inscreva-se em nosso canal. Dê um joinha, isso nos ajuda muito. Obrigada e até a próxima. Eles achavam que iam ganhar com muita facilidade, que eles se acham superiores. É uma pessoa mediana que caiu no meio de um projeto de reestruturação do maior clube das Américas. É fundamental que o clube tenha ido. Ajuda a aumentar a receita, o interesse pelo clube, trazer mais torcedores. O primeiro ponto importante é a falta de ambição que a gente tinha dentro do Flamengo, né?